Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal CQD. Antes de mais nada, queria agradecer vocês que seguem a gente aqui, pedir para vocês dar uma curtida nos nossos vídeos e compartilhar com seus amigos, que ajuda bastante, beleza? Então vamos lá. No vídeo de hoje eu queria olhar para esse problema aqui, que é o problema da Ibero do ano passado, que é um problema de teoria dos números, um problema de divisibilidade, e nele a gente vai ver que a gente pode usar o teorema de Schur, que a gente viu num vídeo anterior aí. Se você não viu o vídeo, ele vai estar aqui em algum desses dois lugares aqui para você dar uma conferida, beleza? Então tá, então vamos para o enunciado, né? O enunciado diz o seguinte: sejam A1, A2 até a 2019 inteiros positivos e P um polinômio com coeficientes inteiros. Esse polinômio é tal que para todo inteiro n, você vai ter que o P de n divide esse número aqui. A1 elevado a n mais A2 elevado a n mais A 2019 elevado a n. Mostre que P é um polinômio constante. Então, esse é o nosso objetivo, mostrar que o polinômio é constante. Vamos escrever a equação P de n divide A1 elevado a 2019 mais todo mundo até o A1 elevado a n mais A 2019 elevado a n. Então, uma coisa que é natural você fazer é você pode olhar para os primos, os fatores primos de P de n, tá? Caso o P de n seja diferente de 1, tá? Então, caso o P de n diferente de 1, eu vou tomar Q como sendo um dos fatores primos do P de n, tá? Normalmente eu usaria a letra P, mas a letra P já está com o polinômio aqui, então eu botei Q para não confundir, tá? Certo? Então, se Q é o número primo tal que o Q divide o P de n, isso vai implicar que o Q divide o A1 elevado a n mais a 2019 elevado a n. Ok, então, eu agora, o que eu tenho? Eu tenho um número primo que divide esse cara aqui, certo? Ele divide o P de n e, portanto, vai dividir esse cara aqui. Agora eu vou usar algumas propriedades aqui de aritmética módulo Q para deduzir, para ver o que posso deduzir, né? A primeira observação é a seguinte: seja P um polinômio, e sejam, como é que eu vou dizer aqui? X e M, números inteiros, tais que o M divide o P de X. O que vai acontecer aqui, né? Então, quer dizer, eu vou escrever o P como sendo P de X, como sendo AK, X elevado a K, mais AK menos 1, X elevado a K menos 1, e assim em diante, até o A0, certo? E aí eu tenho que o M divide esse cara aqui. Vou escrever só o primeiro e último termo, tá? E agora já tá certo. O que acontece se eu olhar para P de X mais M? Eu quero olhar para isso aqui, módulo M, e ver o que acontece. Então, módulo M, isso vai dizer o quê? O P de X mais M, ele é igual a X mais M elevado a K, desculpa, a K, mais AK menos 1, X mais M elevado a K menos 1, mais
a zero. Então, quer dizer que cada um desses termos aqui, x mais m, módulo m, eu vou poder trocar por x, né? Então, isso é congruente a AK, x elevado a k, mais AK menos 1, x elevado a k menos 1, e assim por diante, até o A0, que permanece o mesmo. Né? Isso tudo aqui, módulo m. Em outras palavras, eu mostrei que o P de x mais m é congruente ao P de x módulo m. Certo? Logo, se m divide P de x, ele também vai dividir P de x mais m. Ok. Então vamos usar essa propriedade aqui. Vamos usar essa propriedade em conjunto com o que a gente tinha descoberto no caso do problema, certo? No caso do problema que a gente tinha pegado n um número, cujo valor do polinômio era diferente de 1, e a gente olhou para um primo que dividia o P de n. Então esse primo ia dividir esse cara aqui. Usando o que a gente descobriu, né? Portanto, se Q divide P de n, temos que Q também vai dividir o P de n mais Q. Isso implica, né, como o P de n mais Q, pelo enunciado, vai ter que dividir aquela soma lá, isso implica que o Q divide A1 elevado a n mais Q mais A 2019 elevado a n mais Q. Certo? Agora a gente vai usar o outro ingrediente principal na nossa prova, que eu não mencionei, mas eu coloquei aqui no enunciado. Discretamente eu coloquei aqui Schur junto com Fermat. Então, a gente vai usar agora o teorema de Fermat. O pequeno, tá? Então, o que é que ele vai dizer, o pequeno teorema de Fermat? Ele diz que se Q é primo, então para todo inteiro x, x elevado a p, desculpa, x elevado a q, congruente a x módulo q. Certo? Então quer dizer que módulo q, você elevar uma potência q, é a mesma coisa que não fazer nada, tá? Vamos guardar esse enunciado aqui, né, com a gente. E vamos para frente. Então é isso. Se Q é primo, a gente vai ter isso daqui. Então vamos lembrar que quem era o nosso Q era o número primo. Temos também. Temos também que o Q ele vai dividir os números A1 elevado a n mais assim por diante. A 2019 elevado a n, certo? E Q divide A1 elevado a n mais Q mais A 2019 elevado a n mais Q. O que a gente vai fazer agora? A gente vai... vamos olhar para cada um desses termos aqui, né? A1, aqui é 2019 elevado a n. Para observar o seguinte, né? AI elevado a n mais Q, isso é a mesma coisa que AI elevado a n vezes AI elevado a Q. E agora, quando eu olho isso aqui módulo Q, isso é a mesma coisa que AI elevado a n
E o AI elevado a Q, a gente viu aqui que é a mesma coisa que o AI, né? Ou seja, AI elevado a N mais 1 módulo Q. Certo? Então, o que a gente tem, então? Ou seja, se Q divide P de N, temos que Q divide A1 elevado a N mais A1 elevado a... Desculpa, 2019 elevado a N e Q divide A1 elevado a N mais... Desculpa, N mais 1 mais A elevado a 2019 N mais 1. Agora, mais geralmente, posso fazer o quê, né? Eu olhei para N mais Q, né? Eu posso olhar para N mais qualquer múltiplo de Q. Então, se Q divide P de N, Q também divide P de N mais T vezes Q, para todo T inteiro maior ou igual a 1, certo? Então, tem inteiro em geral, né? Em particular para os inteiros maiores ou igual a 1. E aí vamos fazer a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Então, Q divide P de N mais TQ, isso vai implicar que o Q divide A1 elevado a N mais TQ mais A 2019 elevado a N mais TQ. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Q divide... desculpa. E aí a gente vai fazer aquela observação lá de que cada número desse aqui, da forma AI elevado a N mais TQ, é a mesma coisa que AI elevado a N mais, desculpa, vezes AI elevado a TQ, e eu vou escrever AI elevado a TQ como sendo AI elevado a Q, tudo isso elevado a T. E agora eu vou olhar para isso aqui, congruência, através de uma congruência módulo Q, tá? Então, esse cara aqui vai ser congruente a ele mesmo. Isso que está dentro dos parênteses é congruente a AI elevado a T. Ok? Ou seja, foi o que a gente provou. Q divide A1 elevado a N mais T até A 2019 elevado a N mais T. Para todo T maior ou igual a 1. E para T igual a zero também vale, né? Porque T igual a zero era o caso inicial. Então esse aqui vai valer para todo T maior ou igual a zero. Ou seja, a partir de um certo ponto, então, vou escrever aqui em outras palavras, né? Então, vai faltar papel. Em outras palavras, se M maior ou igual a N, temos, para todo M maior ou igual a N, temos que Q divide A1 elevado a M mais A 2019 elevado a N. Então tá, a gente provou isso aí meio que sem saber porque a gente estava fazendo isso, só porque a gente conseguiu, né? A gente meio que, a partir do momento que a gente observou de que se um primo divide um valor do polinômio, ele também vai dividir o valor do polinômio mais ele mesmo, a gente chegou nessa expressão aqui e a gente resolveu simplificar ela porque a gente tinha um teorema de Fermat, certo? Mas o que está por trás disso tudo é a filosofia de que, usando a aritmética modular, ou seja, olhando para os números módulo Q, a gente pode trocar números grandes, ou seja, o fato de que Q divide um número grande por um número menor, né? Então a gente
tem um cara a potência Q, mas na verdade isso é a mesma coisa que olhar para esse cara, né? Então isso reduz drasticamente os números para o qual a gente está olhando. E se a gente levar essa ideia um pouco mais adiante, a gente pode, agora que a gente tem a liberdade total de escolher as potências m aqui, a gente pode tentar reduzir ainda mais os coeficientes que aparecem. Tá? Por exemplo, eu vou invocar mais uma vez o pequeno teorema de Fermat para dizer o seguinte, né? Lembra que ele fala, né? Ele fala que x elevado a q é congruente a x módulo q. E se eu elevo os dois lados a q, isso vai dizer que x elevado a q ao quadrado é congruente a x elevado a q. Mas aí eu utilizo ele de novo, isso dá congruente a x módulo q. Ou seja, x elevado a q ao quadrado congruente a x módulo q. E agora eu vou usar de novo, isso vai dizer que x elevado a q ao cubo é congruente a x elevado a q elevado a q é congruente a x módulo q. Ou seja, x elevado a q ao cubo é congruente a x módulo q. De fato, né, eu tenho, em geral, para todo m tá maior ou igual a 1, x elevado a q elevado a m é congruente a x módulo q. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Olha, qual é o meu objetivo agora? O meu objetivo é mostrar que o q vai dividir essa expressão aqui, mas com todos, mas com o expoente igual a 1, tá? Então, a gente sabe que a gente já conseguiu mostrar que o q divide todas as expressões para m a partir de um certo valor. Mas agora a gente vai querer, enfim, a partir desse valor tem todos. Mas agora a gente vai querer ir para trás, a gente quer pegar valores menores. Só que a gente não precisa pegar o valor 1, né? Diretamente. Pelo que a gente viu aqui do pequeno teorema de Fermat, a gente pode ir atrás de uma potência grande de Q. Se eu tiver uma potência grande de Q, eu consigo obter o valor 1. Então, deixa eu explicar melhor o que eu estou fazendo. Então, eu vou tomar M suficientemente grande de modo que quando eu faça Q elevado a M, isso seja maior do que o meu número N. Tá? Lembra que o N é o nosso número para o qual, a partir dele, todas essas expressões aqui vão ser divisíveis por Q. Então, se o Q elevado a M é maior do que N, isso vai implicar que o Q vai dividir essa expressão com o expoente Q elevado a M. Mas aí eu invoco o que a gente acabou de ver aqui, né? Essa consequência aqui do teorema de Fermat. Para a gente ver que isso implica que o Q vai dividir, na verdade, A1 mais A elevado a 2 em 2019. Eu vou chamar essa expressão de S. Então, seja S essa expressão. Certo? O teorema diz que cada um desses... Desculpa. O enunciado do problema diz que cada um desses números aqui é um inteiro positivo. Então S é definitivamente maior do que zero. Certo? Então, com o Q divide S, isso vai implicar que o número primo dividindo um número inteiro positivo, que o Q é menor ou igual a S. Tá? Então, a gente tem essa relação aqui, quando tem a divisão de dois números positivos, a gente vai ter essa relação. Ou seja, o que isso aqui está dizendo? Isso quer dizer que então, Q pertence
ao conjunto A, que pertence ao conjunto seguinte conjunto, 1, 2, 3, até S. Esse conjunto é finito. Porém, Q foi escolhido como fator primo de P elevado a N, certo? Para algum N inteiro positivo. E pelo teorema de Schur, o seguinte conjunto, né? Se eu olhar para o conjunto dos como é que era o teorema de Schur? O conjunto dos P primos tais que P divide P de N para algum N com P de N diferente de zero é infinito. Certo? Então, deixa eu escrever Q primos. O conjunto dos números Q primos tais que Q divide o valor de P de N para algum N, caso aqui seria inteiro positivo, com P de N diferente de zero é infinito, tá? É infinito se P é não constante. Mas aí, se a gente ver o que a gente provou, né? A gente provou que o polinômio do enunciado, qualquer polinômio que satisfaça esse enunciado aqui, ele vai satisfazer a seguinte propriedade, né? Que quando eu pego um número primo que divide um certo P de N, automaticamente o meu número primo vai pertencer a um conjunto finito, certo? Então, se o polinômio for não constante e satisfizer a condição enunciada, eu vou ter um absurdo, né? Porque por um lado eu vou ter que a lista dos números é finito, e por outro lado eu vou ter que a lista dos números está contida no conjunto 1 até S, certo? Então, conclusão, P como no enunciado, então P satisfazendo as condições do enunciado, deve ser constante. Deve ser constante. E aí isso conclui o resultado. Espero que não tenha ficado muito difícil. Se tiver sobrado alguma dúvida, pode falar com a gente pelos comentários que a gente responde. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.